Com a leitura do livro Inteligência Espiritual no Mundo do Trabalho, do autor Adeildo Nascimento, compartilho com vocês minhas reflexões sobre o capítulo 2, com o título De que pão estamos falando? O capítulo inicia com recomendação espiritual, onde aparecem alguns versículos bíblicos trazendo informações sobre a aplicação dos recursos financeiros para satisfazer as nossas necessidades. Também traz versículos sobre a busca de um coração generoso, por meio de versículos que demonstravam pessoas com poder aquisitivo maior, atendendo necessidades para pessoas que não tinham a mesma condição financeira. Adeildo compartilha conosco que no decorrer da sua trajetória, tanto no aspecto acadêmico quanto na questão profissional, ele se deparou em alguns momentos percebendo que queriam colocar graxa na pirâmide de Maslow. E eu achei muito interessante essa colocação que o Adeildo fez, além de ser engraçada, porque eu já imaginei alguém tentando evoluir ou subir um degrau a mais, mas com graxa não seria possível, porque isso impediria realmente que a pessoa pudesse avançar de nível. E é isso que o Adeildo traz na escrita do capítulo e foi a minha reflexão sobre o quanto existe hoje uma situação muito mais de atender às necessidades básicas e não se evoluir para um próximo aspecto, para um próximo nível. E ele traz para nós, inclusive, a experiência que foi feita pelo escritor Benjamin Wallace por meio do TED, uma série de palestras que está disponível pela internet, aonde esse escritor tinha curiosidade de entender por que algumas pessoas acabam fazendo investimento tão alto de produtos. A exemplo de o bife mais caro do mundo, a exemplo de uma calça específica que tem um valor muito alto, de uma diária num hotel luxuoso, com valor extremamente expressivo, a exemplo de $30 mil ou $65 mil. Então, essas colocações nesse capítulo me fizeram refletir principalmente sobre a questão de valores. Para mim, eu acabei percebendo que a questão da forma que nós satisfazemos as nossas necessidades em relação à aquisição de produtos, serviços, está diretamente ligado às crenças que nós temos. E isso tudo vem de uma história, trajetória vivida. É interessante que esse aspecto também me fez pensar o que eu também contribuo para a consolidação dessas crenças. Penso nisso principalmente em relação à educação do meu filho, os valores que eu estou transmitindo para ele em relação principalmente quando eu sinalizo ou como ele percebe os meus relacionamentos familiares, os meus relacionamentos sociais. E esse capítulo me fez pensar principalmente sobre o valor que é dado para o ser humano. Esse capítulo traz também a questão da classificação social, principalmente onde nós valorizamos muito mais o ter do que o ser. Isso foi praticamente assim uma frase de muito impacto para mim, porque nós normalmente temos a teoria de principalmente valorizar o ser humano, mas em contrapartida, muitas vezes na prática, nós acabamos realmente reforçando a questão do ter e não do ser. Então, esse foi um ponto que me chamou a atenção para esse conceito e principalmente para que eu possa passar a olhar mais sobre o meu comportamento, sobre as minhas atitudes em relação aos meus valores. Essas foram as minhas considerações em relação ao capítulo 2. Nos vemos na próxima semana, onde eu estarei compartilhando com vocês minhas percepções em relação ao próximo capítulo. Nos vemos lá!